Como transformar o lugar em que vivemos em uma cidade educadora? Bom, Passo Fundo, infelizmente, ainda não está neste patamar. Mas tem pessoas aqui dentro da universidade trabalhando para isso. E está acontecendo na UPF o primeiro encontro sobre cidades educadoras e inteligentes. O desafio? Discutir temas que possam ajudar no desenvolvimento das cidades aqui no norte do estado. Você se identifica com o lugar onde vive? Percebe as mudanças da sua cidade? Sabe o que é uma cidade educadora? Bom, se ainda não sabe, pode ir se preparando, porque é possível que você ouça esse termo mais vezes. É que Passo Fundo está dando os primeiros passos para tentar se tornar uma cidade educadora. Por isso, acontece aqui na UPF o primeiro encontro para tratar desse assunto. A professora Laura veio da Argentina para explicar um pouquinho melhor o que significa esse conceito. Una ciudad educadora es una ciudad que toma conciencia de que todas las políticas y acciones municipales tienen un impacto educador en las personas y que en la convivencia, en el diálogo, en el transitar y en vivir la ciudad se transmiten valores, se transmiten actitudes, se transmiten creencias, ideales. En América Latina está creciendo, pero yo creo que justamente en América Latina necesitamos mucho de esto, ¿no? Así que creo que sí, que lo necesitamos todos. Brasil, pero también Argentina, también Uruguai, también Peru, Bolívia, toda a América Latina. A ideia é a gente cada vez mais trazer esse conceito das cidades educadoras para a nossa região, né? Então a gente vem debatendo e vem se aproximando muito desse conceito das cidades educadoras por entender que é uma alternativa interessante para pensar novas possibilidades de construção da cidade, novas formas de pensar os enfrentamentos necessários que a gente precisa para solucionar questões importantes, né, para a nossa população. Na prática, a educação, essa questão educadora, atua como uma estratégia para o desenvolvimento das cidades. Cidades educadoras trabalham muito na dimensão de pensar a gestão, né, digamos entre aspas, pedagógica da cidade. E essa gestão envolve o reconhecimento da dimensão educativa das políticas públicas, né? Ou seja, como que através da vivência na cidade, através dos serviços da cidade, através dos espaços da cidade, a gente vai construindo um processo de formação permanente dos seus cidadãos. Então a educação acaba se tornando um elemento de planejamento da cidade, como uma forma de estimular uma cidadania de alta intensidade, ou seja, de garantir o direito das pessoas a uma vida de qualidade, que significa saúde, significa educação, significa transporte, significa a revitalização dos espaços públicos. Se nós olharmos para a missão das universidades, nós vamos perceber que elas estão vinculadas ao desenvolvimento social e econômico. A proposta das cidades educadoras ultrapassa os limites do que se pode pensar de uma sociedade socialmente e economicamente desenvolvida. É muito mais. Isto é a missão das instituições, principalmente as escolas comunitárias, de fazer essa interface entre os profissionais que formam, entre seus professores e entre a comunidade. Hoje são quase 500 municípios distribuídos pelo mundo com o selo Cidade Educadora. Só que no Brasil são 17 e 3 no Rio Grande do Sul. E para entender um pouco mais sobre o que seria uma cidade educadora e inteligente, nós recebemos aqui no estúdio a participante do painel que aconteceu hoje pela manhã, no encontro aqui na UPF. É a Rayana Ribeiro, que é jornalista e também editora-chefe do portal Aprendiz. Rayana, seja bem-vinda ao UPF TV. Obrigada. Bom, vamos falar um pouco desse assunto que parece complexo, embora eu acredito que seja um pouco mesmo, mas de fundamental importância para a convivência, para o desenvolvimento humano das cidades, né? Eu te pergunto, você também, nessa ONG, Cidade Escola Aprendiz em São Paulo, tu participa ajudando como editora, como eu falei ali, né? Mas eu queria te perguntar pela tua experiência, o que caracteriza uma cidade como educadora e inteligente? Bom, uma cidade educadora é uma cidade que se assume como território educativo. Então, é uma cidade na qual os seus agentes, as suas políticas, suas práticas, seus espaços, seus tempos, eles se voltam para o desenvolvimento integral dos seus habitantes. Certo. E qual o principal desafio, então, Rayana, que uma cidade enfrenta para conseguir atingir esse objetivo?
Acho que são uma série... não é um nem dois, devem ser um monte. É uma série de desafios. A gente tem um desafio de garantir o acesso à cultura produzida nesses territórios. Acho que esse é um deles. A gente, no Brasil, enfrenta um desafio de abrir as escolas para suas comunidades, que as escolas reconheçam o território como um espaço, como um agente educador. A gente tem um desafio de garantir a conexão entre as políticas que incidem sobre um território. E a gente tem um desafio muito grande que é avançar e melhorar os mecanismos de participação social locais. E pela tua experiência, tu nota que as pessoas têm consciência do que é uma cidade educadora e inteligente? A população em geral? Acho que esse é o esforço de iniciativas como a organização para a qual eu trabalho. Eu nem estou falando de gestor público, né? Eu falo da população em si. Em geral. Acho que esforços como a Universidade de Passo Fundo tem feito, que é ampliar a demanda social por cidades educadoras, que é sensibilizar os diferentes cidadãos, das crianças, enfim, pequenas, aos idosos que vivem no espaço urbano, para que a gente consiga transformar isso que é um conceito, que a gente consiga traduzir esse conceito no nosso cotidiano. E aí, quando tu fala isso, é para a gente entender que são nos gestos mais pequenos até as ações maiores. Desde, por exemplo, ter a ideia e consciência de que andar num transporte coletivo, evitar usar o carro, andar mais a pé, usar a bicicleta, você vai estar contribuindo para uma menos poluição, para um trânsito melhor, para uma vida melhor na cidade, né? Enfim, é apenas um exemplo que eu quis trazer aqui, embora tenham outros, né? Não, exato. Acho que o desafio é pensar que a gente tem ações individuais, mas a gente também tem ações coletivas. E elas vão ganhando complexidade, mas todas elas formam esse caldo capaz de impactar a vida na cidade. Por isso que a escola é fundamental, então. A gente entende que a escola ela é um agente de cidade educadora e ela precisa olhar para esse território como campo de pesquisa, como currículo e assumir a sua centralidade, seu papel transformador na sociedade. Aqui no Rio Grande do Sul, você me passava antes que Porto Alegre, Caxias e Santiago conseguiram esse certificado. Mas efetivamente hoje Santiago, né? É um caminho longo. O que precisa uma cidade, por exemplo, Passo Fundo, para conseguir chegar nesse nível? Acho que não tem fórmula pronta e não vou me arriscar a dizer... Mas o critério de avaliação, ele é muito complexo. Para fazer parte da ICE, o município precisa decidir que quer fazer parte dessa associação e precisa enviar um projeto de lei para a sua Câmara, aprovar esse projeto e aí passar a integrar a Associação Internacional de Cidades Educadoras. E aí seguir uma série de... Isso, e aí acho que tem uma série de políticas que se configuram como um conjunto de práticas de cidade educadora que o município pode desenvolver. Ok. É um sinal de evolução mesmo, né? Com certeza. Acho que a gente precisa caminhar para construir cidades educadoras no Brasil inteiro. Que bom que você esteve aí na UPF participando desse encontro que é tão importante. Você que é gestora do programa Cidades Educadoras, né? Lá da Associação Cidade Escola Aprendiz de São Paulo. Obrigado, tá? Obrigada a vocês.